Boa tarde, pessoal. Sejam bem-vindos a esse TCC incrível, essa defesa. Estamos aqui, então, às 4h34, para que o João Lucas possa defender seu TCC Skatelândia, um relato sobre a prática teatral no ensino de skate. Agradeço a presença de vocês e agradeço especialmente aos professores, a professora Regilanda Elzamar e ao professor Cláudio Guilarducci, que vieram fazer parte da banca. E é muito interessante e diferente, depois da pandemia, a gente estar novamente com pessoas no presencial para uma defesa de TCC, que é coisa rara atualmente. Então, sejam bem-vindos e aproveitem. Você vai ter 15 a 20 minutos para falar, para expor, aí o seu trabalho, e depois a gente vai passar para a Regilã fazer a arguição dela e, por fim, para o Cláudio Guilarducci. Tá bom? Tá bom. Obrigada. Eu sou a Ana Dias. Ela é a Ana Dias. A orientadora. Eu sou isso. Foi. Gente, primeiramente, boa tarde para todo mundo. Muito obrigado, Guila, por estar aqui hoje. Muito obrigado, Regilã, por estar aqui hoje. Vocês dois acompanharam o meu processo. A Ana também, que é minha orientadora. Muito obrigado, Ana, por me acompanhar nesse processo. Vocês acompanharam o meu processo desde o começo da universidade de teatro. A Regilã chegou um pouquinho depois. Mas foi muito produtivo, todas as aulas que eu tive com vocês, e é muito importante para mim que vocês estejam aqui hoje. Eu quero muito ouvir a impressão de vocês sobre o trabalho. Gente, eu não vou me delongar porque, como vocês já leram, o trabalho é enorme, é extremamente extenso e tem muitas coisas. Então, eu vou pedir para que vocês, eu não sei se vocês vão fazer perguntas durante ou depois, mas que se vocês ficarem com alguma coisa, como eu tenho que fazer muito rápido, vocês perguntem depois, anotem, por favor. Então, beleza. Vamos lá. Gente, o meu trabalho, ele é chamado Skatelândia, um relato sobre a prática teatral no skate. Porque eu escolhi fazer um relato de experiência porque eu acho que a gente não pode avaliar um processo de criação teatral e de skate quantitativamente. A gente não tem dados o suficiente para fazer isso e não tem nem teorização suficiente no skate. Então eu trouxe um relato porque eu acho interessante contar sobre o que aconteceu. Então vamos lá. Gente, o meu trabalho, eu vou deixar aqui para vocês ler e vou falando. O meu trabalho, ele quis fazer o seguinte: a gente ia testar uma metodologia de ensino, de prática teatral, de ensino teatral com o skate durante 2 meses no projeto Jovens Olímpicos em Tiradentes. O projeto Jovens Olímpicos é um projeto de lei de incentivo ao esporte que tem 2 modalidades, basquete e skate. Eu fui o professor de skate durante 2022 e 2023. O Pedro, que está aqui, atrás da câmera, foi o professor de 2024 a 2025 até hoje em dia. E durante o processo da Skatelândia foi uma transição entre o meu período de trabalhar no projeto como professor e o do Pedro. Então, muitas das coisas vêm também dessa mudança de professor. Nisso, a gente quis trabalhar skate e teatro em união porque as duas são práticas e culturas multidisciplinares. Então, skate, a gente anda de skate, a gente faz obstáculo, a gente corre campeonato, a gente filma vídeo. No teatro, a gente atua, faz iluminação, faz cenografia. Então, todas essas coisas, elas podem ter uma correlação, principalmente porque a gente está fazendo isso tudo com o nosso corpo. Então, essas coisas foram uma das coisas. Essas foram um dos paralelos que a gente fez durante o processo. Então, a gente realizou esse processo durante 2 meses com um evento de finalização que foi o Festival Skatelândia. E durante o trabalho, como a gente estava fazendo um relato, a gente fez várias entrevistas com os alunos e com o professor Pedro para ver as impressões, tanto expectativas dele do processo e experiências deles. Então vamos. Os objetivos do projeto foram 3. Dentro deles são experimentar uma metodologia de criação com teatro e skate, testando diferentes abordagens teatrais com skate interdisciplinarmente, em conjunção, essas coisas todas, tanto com o skate quanto o teatro, fazendo esses paralelos o tempo todo. Criar skatistas atores. A gente quis expandir a noção de atuação do teatro, da atuação de estar ali performando na frente de outras pessoas e treinar para isso. A gente trouxe isso para o teatro, mas a própria atuação do skatista, ela é expandida. O skatista, como a gente tem uma história no skate do Brasil de 60 anos, em que a gente nunca teve exatamente um apoio do poder público, o skatista ele sempre teve que fazer pela sua própria vontade, pelas suas próprias necessidades. Então, os eventos de skate, campeonatos de skate, são majoritariamente organizados por skatistas.
principalmente no interior como o nosso. Então, essa atuação social e cultural dos skatistas está sempre ativa ali. Então, a gente trouxe essa associação com a atuação artística, teatral, com a atuação social e cultural, fazendo com que essas duas coisas se unissem. E a gente fez isso fazendo que os alunos do projeto participassem da criação do evento, tanto como atuantes dentro do evento, como organizadores. A turma dos alunos mais velhos, vocês vão ver as idades ali, eles participaram do processo, são alunos de 14 a 17, a turma tinha alunos de outras idades, a gente já vai falar disso, mas eles já estão mais velhos, estão compreendendo o social atrás deles, então a gente foi atrás disso para gerar tanto esse pertencimento quanto para ter essa atuação social cultural numa cidade onde o skate é muito pequeno ainda, muito fraco ainda, que é Tiradentes. E a outra é gerar pertencimento ao espaço deles, às turmas que eles estão, a participação no projeto, para a gente sentir que a gente está fazendo como um grupo, que é basicamente quando a gente trabalha teatro, a gente trabalha de grupo, a gente tem que se sentir pertencente, a gente tem que estar andando com os nossos iguais. Então, esses foram os 3 objetivos. A metodologia foi, a gente escolheu fazer a prática e a gente escolheu fazer uma apresentação no final do evento, porque eu acho que isso puxaria essa participação social dos alunos e essa criação. Eu conversei isso com a Ana na época e a gente falou, a gente apresenta ou não, faz só a prática? E ela me falou, talvez os alunos queiram apresentar, porque é pôr à prova aquilo que a gente estava fazendo nas aulas, então a gente escolheu fazer um evento cênico. E no final a gente recolheu registros materiais, de coisas que a gente foi anotando durante, os alunos tiveram cadernos de processo e a gente fez mapas colaborativos entre as 3 turmas. Então, esses materiais passaram entre as 3 turmas do projeto. Cada uma dessas tinha um recorte de idade. Eu vou passar aqui, mas só falando, temos entrevistas, os mapas e as entrevistas em áudio. Nisso, eu vou falar disso aqui. Lembra que eu falei que as idades elas variavam? Essa foi a única turma, que é a T22, que é a turma das crianças, que não teve tanta variação, porque elas quase todas estudavam nas mesmas escolas. Então, o horário escolar delas era consoante com o horário do projeto. Então, elas conseguiam. Vocês vão ver que a T21 e a T23, elas têm variações muito grandes. Como eu falei que a T21 seria de 11 a 13 e a T23 de 14 a 17, existiam alunos que estavam em outros horários na escola e só conseguiriam participar do projeto nesse horário. Então, não faz sentido a gente excluir um aluno porque ele é mais novo. Mas também dificulta algumas práticas e a gente vai ver sobre isso, como a gente faz essas escolhas. Como a gente tem pouco tempo, eu vou passar por isso aqui, depois eu volto para a gente relatar exatamente o que a gente fez com cada uma das turmas. Só para a gente, porque é pouco tempo para falar e eu queria falar disso um pouco mais. Mas, em geral, o mote para a gente trabalhar no nosso projeto foi a criação da Skatelândia, que é uma cidade imaginária que aconteceria ali e a gente daria vida a essa cidade no Festival Skatelândia. Então, cada uma das turmas, elas tinham certos objetivos para a criação dessa cidade. Todos nós criamos a cidade, como seria a cidade perfeita. Na primeira aula, todos eles pegaram a cartolina e em todas as turmas falaram, o que tem na cidade perfeita? Depois disso, a gente fez um mapa da cidade. Comparando o nosso espaço de aulas, como vocês podem ver aqui, cada uma das turmas contribuiu para criar bairros dentro da nossa área de aulas, para que todos eles pudessem ocupar isso, que isso realmente sentisse como se fosse uma cidade. E isso aqui foi feito pela T22, mas foi passado pelas turmas da T21, que seriam os pré-adolescentes, e o T23, que são os adolescentes. Como eu citei os cadernos de processo, cada aluno recebeu um caderno no começo das aulas e isso foram todas as anotações feitas deles, foram feitas no caderno de processo. Aqui tem capas do caderno e algumas anotações que a gente está vendo de cenografia, de formas de personagem e aqui uma foto da entrevista lá na Biblioteca Municipal de Tiradentes. Então, decidindo isso, tendo esse estágio inicial, nessa etapa, que foi a etapa de iniciação teatral, eu vou passar por essas etapas primeiro e depois eu vou voltar porque eu consigo explicar melhor o que cada turma fez. Eu acho que vai ser mais simples. Então,
na iniciação teatral, a gente teve a primeira entrevista para captar as expectativas dos alunos e a gente teve uma introdução do teatro através de seus conceitos que a gente uniu trabalhar. Os jogos teatrais, os jogos teatrais, baseado no livro da Viola Spolin, de jogos teatrais, e a abordagem que a gente fez para os alunos na divisão da turma foi baseado na compreensão da Ingrid Kudela dos jogos teatrais. Então, todos os comentários que ela fez do experimento que ela faz no livro Jogos Teatrais, usando a metodologia da Viola Spolin, a gente pegou para poder nos ajudar a contextualizar cada uma das turmas. Então, os tipos de comentários que ela fazia foi uma coisa que eu tomei como referência. Então, os jogos teatrais, o movimento corporal, baseado nos fatores do movimento do Rudolf Laban, do livro Domínio do Movimento, que foi uma forma da gente passar esse meio corporal do teatro para o skate, de forma que a gente conseguisse ter uma compreensão mais técnica do tipo de movimento que a gente tem através do teatro. Então, fatores como velocidade, espaço, tempo e fluência foram usados para essa compreensão do tempo. E aí vocês vão ver que teve uma turma que ela não queria fazer improvisação teatral, que foi a T23, que eram os adolescentes, eles não queriam brincar de faz de conta. Então foi uma forma que a gente teve de levar os conceitos teatrais para eles, para a gente poder trabalhar o teatro com eles numa visão um pouco mais prática e menos de imaginação. Justamente a gente teve vários problemas com isso, porque a turma era muito heterogênea. A gente tinha alunos muito mais novos e alunos muito mais... Então os alunos mais novos ficavam acanhados de fazer um exercício de imaginação porque os mais velhos não queriam fazer. E aí, como os mais velhos eram quem ditava o rumo da turma, eles ficavam acanhados e não conseguiram fazer. Então, vocês vão ver que a gente, para isso, e a improvisação cênica, também da Viola Spolin, mas aliado a elementos do Boal, do teatro, do livro Teatro para Atores e Não Atores, para a gente poder ter essa iniciação teatral de forma que a gente conseguisse trabalhar o grupo, trabalhar a imaginação em jogos, em exercícios de improvisação, além dos jogos teatrais. A criação colaborativa da história da Skatelândia, ideias e começo da produção do evento. Falta 5 minutos para os 15. Para os 15? Tá bom. Então, beleza. Então, para cada turma, a gente fez esse processo de iniciação usando essas coisas e viu o que ficava com essas turmas. Então, cada uma trabalhou. Então, T22, história da cidade, criação de super-heróis, porque era mais fácil para eles entender esses movimentos a partir de movimentos pré-determinados. Pessoas da cidade na T21, que eram os pré-adolescentes. E aí a gente conseguiu usar a improvisação teatral como um método de criação e não só como experimentação. Nas outras turmas, eles não focaram muito nisso. A turma mais nova queria jogar, a turma mais velha queria andar de skate. Então, a gente foi para a prática dos fatores de movimento. Então, eles acompanharam, falando dessa atuação social-cultural, essa turma, a T23, acompanha todo o processo de produção do evento. Do começo, desde a gente mandar o projeto para a prefeitura, até a gente realizar. E aí a gente se focou nessa parte da cenografia em específica para eles, focado numa noção de arquitetura esportiva, que é uma noção que reconhece que os espaços esportivos, instrumentos, obstáculos esportivos são construídos culturalmente, assim como o skate, corrimão, o palquinho que eles têm, as rampas, tudo isso vem dessa vivência da rua, da arquitetura da rua, e aí que a gente está falando da modalidade específica de skate, que é skate street, que é focado nessa coisa da rua. Então a gente viu como construir cenografias a partir dessa noção. Voltando os processos, aqui eu explico as entrevistas, que cada turma fez uma entrevista no começo, no meio e no fim, e a gente teve uma entrevista com o Pedro também, para avaliar as expectativas durante o processo e como foi o processo. Aqui, a criação teatral, as turmas que estavam mais focadas na criação, como a T21 e a T22, a gente quis pegar a noção do teatro-jogo da Ana Dias para a T22, para a turma mais nova, para construir um espetáculo em que a gente jogasse e eles pudessem convidar pessoas fora do skate para jogar com eles. E eu fui o personagem Coringa, que é a noção do Boal, do personagem que vai levando as pessoas junto, ele vai coordenando o espetáculo ao mesmo tempo que ele é personagem, para que aquilo tudo fosse coordenado de maneira mais até segura, né? Falando de criança e de jogo, né? De fora é uma questão. E a T23 ela fez criação de cena, mas ela fez muito depois.
ela fez 3 semanas antes do evento, porque eles não conseguiram fazer e isso mobilizou um pouco essa questão deles da improvisação, de testar a cena, personagem, tudo isso não foi feito até eles conseguirem escrever um texto e aí a gente foi fazer. E a gente teve a construção cenográfica, a pintura do espaço das aulas, a construção das rampas usando os módulos, os obstáculos do projeto, que eu vou mostrar para vocês, que são esse kit de obstáculo. Eles são modulares, eles podem ser montados de várias formas. Então, a cenografia foi montada pensando nessa arquitetura esportiva, porque a gente tinha módulos para montar de diferentes configurações. Aí a gente vê aqui algumas experimentações com improvisação com animais, da turma mais nova. Aqui a gente tem a visita do Tito, que é um produtor cultural de skate aqui da região, para falar com os meninos, para dar esse histórico, esse panorama, como que é fazer essa produção cultural com o skate. E aqui a gente tem um exercício de grupo do Boal, fazendo com a da T21. Essa rampa aqui, a gente chama de mini ramp, eu vou falar disso depois. Eles foram os que mais usaram isso aqui, que eles estabeleciam isso como palco. Então, todos os exercícios de improvisação, de encenação, de turma, de grupo, foram feitas nessa rampa. E aí eles puderam usar isso, delimitar isso melhor. A criação teatral, aqui eles estão vendo a turma do Gabriel, que está ali, da T23, que estava falando sobre a criação de cena e observando esses módulos. A turma T21, ensaios de cena, foi a única turma que conseguiu ensaiar cenas de verdade. E eles também usavam os módulos, mas eles não pensaram em novas configurações. Eles usaram a configuração que a gente já usava nas aulas. E brincadeiras tradicionais com skate, que seria a cabra cega com skate. 15? Agora tem mais 5. Beleza. Então, beleza. Dentro da cenografia, temos a pintura das casas que foram colocadas nessa área aqui de baixo durante o evento. Vocês leram o trabalho? No trabalho tem uma foto aérea que mostra. Aqui eu não coloquei porque já tinha muita coisa. Mas essa foi a pintura que a gente fez, a gente conseguiu patrocínio. Ela seria inicialmente feita, mas ela não foi feita, porque a gente conseguiu o patrocínio de um evento que teve um dia antes, que era ligado à arte urbana, o BAM, a Bienal de Arte Urbana Mineira, que é de produção do Tito, que foi falar com os meninos. A gente conseguiu R$3.000 em tinta para poder pintar a área e fazer. E toda essa pintura é pedagógica para os meninos, tanto na gincana como nas ruas da cidade. Tudo isso aqui pode ser usado, todas essas curvas, tudo isso pode ser usado dentro das dinâmicas de skate. Então foram coisas que ficaram para além do projeto. A apresentação, temos a gincana com os personagens Coringa. A apresentação, ó o Gabriel aqui, da cena, uma das cenas da T23, a cena da T21, que toda a turma fez, vocês estão vendo? Tem 2 personagens aqui a turma inteira conseguiu fazer, ensaiar, etc. E aqui, falando dessa preocupação social cultural dos skatistas, nosso público carregou obstáculo com a gente. Eles estavam ali porque eles queriam andar, eles queriam viver aquele momento, então eles estavam ali com a gente. Esse foi o banner do projeto. Aí a gente tem os personagens Coringas, que foi o Mago Supremo, meu personagem na gincana. O Pedro, que está aqui, quer dizer, eu fui o professor de skate da Skatelândia, o Pedro foi o secretário de esporte, que questiona isso durante todo o espetáculo, essa função, que acaba se tornando professor de Skatelândia. Então a gente fez esse comentário metalinguístico durante dessa transição de professores ali, para que os alunos tivessem essa compreensão também. Eu fui o representante comercial paulista, porque nosso amigo João da Delírio Skateboards é paulista e eu queria estar ali. As configurações de obstáculo das turmas. E aqui a gente vai fazer uma avaliação do que foi. Nossos objetivos foram realmente realizados? Então, beleza, os mapas colaborativos foram, a gente teve essa construção, como vocês viram dos mapas, uma construção de todas as turmas ao mesmo tempo para a gente poder gerar um espaço cênico, um espaço imaginário nisso, os cadernos de processo. Cenas, cenografias e figurinos, como vocês viram na imagem, e aí uma avaliação. Eu fiz aqui uma avaliação de cada uma das entrevistas, mas em geral, como a gente tem pouco tempo, eu vou falar. Pouquíssimos alunos tinham experiência com teatro. Vários deles estavam animados a experimentar teatro com skate. Os alunos mais velhos ficaram receosos, porque eles queriam andar de skate. Então, eles ficaram muito preocupados com o tempo do teatro nas aulas. E isso foi uma questão que fez um distanciamento deles durante esses processos de experimentação, na improvisação e nos jogos teatrais. Dentro disso, na segunda, foi quando, durante o processo, eles gostaram de experimentar com teatro. Até a turma que teve uma resistência gostou quando a gente foi para os aspectos físicos. E aqui a gente decidiu
como seria o teatro-jogo, a questão da gincana com o teatro-jogo, a criação da turma através da improvisação da T21 e na T23 essa arquitetura esportiva que ligava a prática do skate como esporte. Então eles traziam isso também. Na terceira, a gente vai avaliar a questão do pertencimento, tanto da participação deles no evento, todos eles gostaram de participar, gostaram de ter pessoas que estavam ali experimentando o que eles tinham criado, reconheceram o que eles fizeram nas aulas ali, e eles falam sobre estar mais comunicativo por causa do trabalho em grupo, que o espaço de aula está mais vivo, o ambiente está mais comunicativo entre as turmas. E acho que isso foi uma das coisas. A gente conseguiu criar a gente conseguiu realizar a dinâmica, a gente conseguiu criar os skatistas atores e a gente conseguiu fazer essa sensação de pertencimento, porque todos eles falavam que se comunicavam melhor com o grupo, que as coisas andavam melhor e que eles conseguiam se sentir participantes da Skatelândia. Eu deixei alguns comentários do Pedro, mas em geral o que ele fala é sobre como que na realidade contextual, cultural de Tiradentes, os alunos não têm acesso à valorização pelo esporte e cultura. Isso pode gerar um distanciamento, como foi o que gerou nos alunos mais velhos. Nisso, relatando hoje em dia no projeto como que a Skatelândia continua. A Skatelândia continua no dia a dia, que todos eles reconhecem isso. A gente tem um mascote da Skatelândia agora que eu queria trazer, mas eu não consegui pegar a foto. Mas que essa iniciativa deu certo e gerou frutos para o futuro. E eu queria deixar com vocês, aí aqui eu só faço exatamente o que eu falei agora com vocês, é o que está na conclusão, mas eu queria deixar um relato falando desse pertencimento, que eu acho que é a coisa mais importante, considerando que eu fiz o projeto para finalizar o meu trabalho com o projeto, que saber que fiz parte da Skatelândia é uma coisa que me faz muito feliz. É muito legal olhar para isso e saber que eu estava ali, que eu fiz parte disso. Eu sinto que é o meu lugar, é onde me sinto pertencente. Isso é um relato de um aluno em uma das entrevistas e eu acho que isso que fica. Se eles estão falando isso é porque eles sentem. Então, as minhas referências estão aqui. Eu queria agradecer a todos vocês e queria dizer vida longa Skatelândia, porque esse projeto é de todos nós. Um minuto a mais, tá? Com licença, gente. Eu vi ali no cronômetro do Pedro. Obrigado. Então, agora a gente vai dar prosseguimento a esse trabalho, não é? Com a participação da professora Regilane.